Bom, agora chegamos no suprassumo, né, gente? Passo 3 aqui, são 5 passos. Passo 3, a aula em si. Como é que funciona a aula em si? Então, como é esse dia da aula, né? Então, esse dia da aula, ele começa com um desafio para o seu aluno. Lembra que você já fez o passo 1? Você já pegou todas essas informações, já condensou, já fez tudo isso, já juntou essas informações, agora vai no passo 3. O que você faz? Lança um desafio para ele. Esse desafio não pode ser muito fácil. Ele tem que ser um desafio. Mas ele não pode ser o mais difícil de todos ainda. Então, separa uns 3 ou 4 desse nível no desafio. Porque o aluno vai fazer o primeiro, você vai dar para ele fazer, você vai propor o desafio para ele vai olhar aquele primeiro desafio, e aí ele vai ver se ele consegue. Se ele conseguir muito rapidamente, você não entendeu direito que ele tinha tanta dúvida. Você fez aí uma parte de passo 1 não tão boa. Então você já puxa aquele outro desafio mais difícil que você trouxe. Então é bom ter 3 desafios. Um básico, outro mais difícil, outro muito difícil. E aí você começa com esse desafio, já de cara para ele, para ver como ele está. A partir desse desafio, você vai identificar vários problemas dele. Se ele sabe fazer as contas, se ele não sabe fazer as contas. Vamos falar sobre limite, vamos dar um exemplo, né, concreto. E você já começa com aquele limite super difícil. Aquele limite que tem raiz cúbica, que o cara tem que fazer um monte de conta, que não pode usar L'Hopital, que o cara tem que sair fazendo conta e tal. E aí você vai identificar se o seu aluno sabe operacionalizar raízes, se ele entende que aquilo é uma raiz cúbica, se ali você tem que usar, que tipo de produto notável você tem que usar. Você vai começar a identificar isso no seu aluno, essa dificuldade nele ou não. E aí você vai anotando no seu papelzinho à medida que você for vendo a dificuldade dele, para você guiar a sua aula. Qual é a dificuldade maior dele? É tal, tal, tal. E aí você vai guiar a sua aula para você fazer o efeito uau. O seu aluno termina a aula falando uau, que aula mais foda. E eu vou te explicar como você faz o efeito uau. Então, a ideia é que o aluno tente fazer o desafio, se enrole, exponha as dificuldades que ele tem em matemática geral. E aí você vai guiar a sua aula para matar essas dificuldades todas que ele tem. Se ele não conseguir nem começar o desafio, também não foi um bom desafio. A ideia é que ele consiga fazer um pedaço, se banane no meio do caminho, porque você já identificou lá atrás quais são mais ou menos os bloqueios que ele tem agora. Então a ideia desse desafio é que ele consiga parcialmente. Esse é o suprassumo. Mas se ele não conseguir, se ele conseguir tudo, você dá o mais difícil. Se ele conseguir mais ou menos, você tenta facilitar, bota uma raiz quadrada em vez de cúbica, enfim, tenta facilitar para ele conseguir um pouco, para você identificar os problemas dele, e a sua aula vai ser guiada a partir disso. Tá? Tem que ser estimulante. Bom, aí agora você vai dar o seu conteúdo. Tá? Então você vai dar o seu conteúdo com base na análise que você fez. Agora entra a aula. Olha só que interessante. Tá? Tudo isso que a gente falou até agora foi educar o cliente, marcar com ele sempre 2 tempos, explicar sobre memorização, explicar sobre atenção, fazer uma pré-análise completa. Agora sim você está dando aula. Olha como é que dar aula, a aula perfeita, ela é muito menos a aula do que a aula. E é por isso que você vira um profissional de alto valor. Porque você faz uma análise tão grande antecipadamente, chega ali na aula e faz uma aula tão mágica, que o seu cliente no final fala, uau, o que foi isso? Isso não é uma aula particular. Isso foi outra experiência. Passa a ser uma experiência que faz muita diferença para ele. E aí, beleza. Deu o conteúdo com base na sua análise. Com o que você está analisando dele, com o que você já trouxe de casa, você tem uma ideia do que ele não sabe. Porque você está especialista em aula de cálculo. Você é o popstar de cálculo. Você é o cara que já dá aula de cálculo, já fatura mais 5 mil por mês só dando aula de cálculo. Você é o cara que identifica, assim, na hora, as objeções de cálculo. Então você vai dar o conteúdo ali já baseado nisso. Você já vai pegar a linha ali, editorial, e vai trabalhando aquilo. E aí, você vai
fazer uma análise do que o seu cliente fez no desafio e faça a sua aula a partir daí. Então a aula ela começa com esse desafio e você vai seguindo o conteúdo a partir do que ele não fez e o que ele fez no desafio. Qual é o seu objetivo nessa aula, gente? O objetivo nessa aula é você transmitir conteúdo para ele resolver o último desafio que você vai dar no final, que é mais difícil que o primeiro. Então esse é o foco da sua aula. É você fazer com que ele no final vai fazer um problema mais difícil que o primeiro que tu deu. Saca essa ideia, que essa ideia vale ouro. Então, a aula tem que terminar com o seu aluno fazendo um desafio mais difícil que o primeiro sozinho. Esse é o segredo. Se você começa a sua aula com um desafio que o aluno não conseguiu fazer, você deu conteúdo para ele na aula, deu conteúdo, e no final ele pegou um desafio mais difícil que o primeiro e fez sozinho. Uau! Esse é o efeito uau. O aluno ele vai sair da aula assim, caramba, o que aconteceu aqui? Uau! O que esse cara ensina é muito bem. Só que ele não está enxergando que, na verdade, foi técnica sua. O tempo todo foi técnica. Não é o seu conteúdo. Gente, conteúdo tem em todo lugar. Tem 50 livros de cálculo. Tem 300 mil vídeos na internet sobre cálculo. Tem 40 mil sites sobre cálculo. Conteúdo não vende nada. Se você for vender teu conteúdo, vale zero. Gente, o conteúdo vale zero. Zero. Causar essa transformação no aluno, identificando um problema que ele não sabe, terminando ele sabendo fazer, vale muito dinheiro. Vale tudo que ele está te pagando. R$200 a hora, R$300 a hora, vai valer para ele. Entenda isso. Porque você transformou ele. Isso é que tem valor. Não é o conteúdo. O conteúdo tem na internet, ele podia ter lido um livro, mas ele preferiu ter essa aula com você, ele preferiu ser transformado pelo seu conhecimento, pela forma como você coloca o seu conhecimento, a forma que você organiza a aula. Isso é que tem muito valor. Isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Se você só souber fazer isso aqui que eu falei, só esse passo 3, ignorar o 1, o 2, os 4, o 5, o passo bônus que eu vou dar no final, já adiantando aqui, isso você já vai ter uma aula particular. Que as pessoas vão lembrar de você por anos. Gente, lembra, não pensa que eu cheguei nisso da noite pro dia. As minhas primeiras aulas particulares eram horrorosas. Eu não sabia nem o que eu ia falar. Eu não tinha ideia. Mas isso não é ser um profissional de alto valor, que pode cobrar caro pela aula, porque entrega resultado para o aluno. Tá bom? Beleza. E por fim, olha só a magia, hein? Você vai dar uma lista de estudo para ele que você vai puxar do bolso. Você já trouxe, planejado, uma lista de estudo com outros itens para ele fazer a partir do que você falou na aula. E você vai dar essa lista para ele. E você vai fazer depois um aprofundamento pós a aula, que eu vou explicar já o que é isso melhor. Então você vai pegar uma lista de aprofundamento do bolso e vai tirar para ele, tá aqui, olha, terminou a nossa aula, tá aqui, toma aqui essa lista com mais tantos exercícios sobre isso aí para você reforçar o que a gente estudou hoje. Uau! Se o aluno não sair dessa aula te louvando pro resto da vida, vai ter lá, né, o altar dos santos dele, tua foto vai estar do lado. Vai estar um pouco abaixo, mas vai estar do lado a tua foto. Vai estar do lado ali com essa foto. Porque se você souber tirar uma lista de exercício ali e mandar para ele por e-mail, mandar para ele, ó, tem essa lista agora para você treinar o que a gente acabou de falar. Ele não vai acreditar. Que tipo de professor faz isso? Você já viu alguém dar aula particular assim? Se você der, tu imagina o teu resultado? Você imagina quanto eles vão falar bem de você? É isso que eu tô aqui, né, te proporcionando, te dar essa ideia, te dar essa aula para você entender isso melhor. E ganhar muito dinheiro, ganhar dinheiro de verdade. Ganhar dinheiro de verdade dando aula particular online.